Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Valério. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 5, versículo 6 e também o versículo 15, diz o seguinte: Estes consumirão a terra da Assíria, a espada, e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas. Assim, nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Versículo 15. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Deus está falando através da sua palavra. E aqui ele vai fazer referência à Assíria e Nimrod. Nimrod, ele foi o primeiro personagem a tipificar a figura do anticristo. Sim, porque o Nimrod foi aquele que se projetou no mundo, trazendo um império também de caráter global no seu tempo. E a Síria, por compreender uma região onde estão presentes hoje vários países, entre eles o Iraque, o Irã, Líbano, Síria e outros mais, eles passaram a representar os inimigos de Deus. A Síria, falar da região da Síria, é falar de pessoas que ali residem e que se opõem a Deus e que se opõem à sua palavra, enfim, que vão contra tudo aquilo que Deus aprova e vão a favor de tudo aquilo que Deus desaprova. E naquela região nós sabemos que a maioria dos conflitos e grandes guerras que surgiram no mundo partiram dali. Até hoje, por que não se dizer, estão brigando lá. Basta saber que a Síria já está em guerra há 5 anos. Israel e Palestina brigam desde que Israel foi fundado em 1948. Desde que Israel foi reconhecido como nação pela ONU. Muito bem. Mas Deus está falando que ele vai tomar as devidas providências. Vai chegar um momento, uma hora, que Deus vai usar de juízo sobre as nações. Sim, ainda neste nosso plano existencial, ainda nesta dimensão na qual residimos. Sim, a Bíblia diz que Cristo, ele vai julgar tanto vivos como mortos. Então, nós sabemos que na sua vinda ele vai julgar as nações. Ali em Mateus está descrito a respeito das nações bodes e nações ovelhas. E Jesus Cristo vai separar essas nações e vai estabelecer o seu julgamento. Muito bem, sabemos que os dias estão indo de mal a pior. Não sou eu que digo, é as Escrituras. Está lá em 2 Timóteo 3,13. Os homens maus irão de mal a pior. Irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Por falar em enganados, nós temos visto no mundo atual, especialmente naquela região, quantos grupos terroristas, quantas facções terroristas impondo terror no mundo e especialmente contra cristãos. Sim. Por que não falar aqui da Al-Qaeda, lá no IEM, o Boko Haram, lá na Nigéria, aquele que em 2014 sequestraram
300 estudantes evangélicas, cristãs, enfim. Hamas ali na Palestina, o Al-Shabaab lá no país denominado Somália, o Boko Haram, já falei, lá na Nigéria, o Al-Qaeda no Iêmen, já disse, e o Estado Islâmico, que é o que está sendo considerado como o mais cruel de todos, lá no norte do Iraque. Talibã também no Afeganistão. E esses grupos, segundo a mídia social, a mídia que se encontra na internet, eles são patrocinados por nações, por líderes políticos. Há quem diga que a Arábia Saudita, o Irã, o próprio Estados Unidos, recentemente o presidente da Rússia tem falado que os Estados Unidos está dando apoio ao ISIS ali na região da Síria. O próprio Donald Trump, deste debate que houve agora, esse primeiro debate com a Hillary Clinton, ele atribuiu a culpa indiretamente ao Obama da existência do ISIS, que segundo ele já está em mais de 30 países. Esses grupos terroristas, eles combatem especialmente os cristãos, especialmente aqueles que têm, a sua fé em Jesus Cristo, porque não existe nada mais odiado na terra do que Jesus Cristo, e nós sabemos a causa desse ódio. Satanás. Satanás é o responsável por colocar nos corações das pessoas esse sentimento de ódio, de ira, de inveja, e é o que nós temos visto. E ainda tem pessoas que acham que vai haver paz sobre esta terra. Não tem como haver paz sobre esta terra. Aliás, a Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses 5:3, que quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição sobre a terra, como aquela que está para dar luz, e de modo nenhum escaparão. A paz que existe hoje é a paz de espírito, é a paz interior. Ou seja, a presença de Jesus Cristo em nossos corações, ele que é o príncipe da paz, Isaías 9:6, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele mesmo disse: eu deixo a minha paz eu vos dou e não vos la dou como o mundo a dá. Que a paz do mundo é uma paz fingida, hipócrita. Não existe paz lá fora. Quando Jesus fala que ele veio trazer espada, não se trata de uma guerra a partir de nós, não. Nós temos paz com Deus, temos a paz de Deus e temos a paz com o próximo. Acontece que nem todo mundo quer paz conosco. Por isso que Jesus falou desta espada que ele veio trazer. Você que é um pacificador, quando você prega Cristo, vive Cristo, as pessoas muitas vezes deflagram guerra contra você. É nesse sentido. Muito bem, então esses grupos terroristas, eles estão onde? Lá na Síria, uma parte deles, especialmente Hamas, O Hamas que está ali no Oriente Médio, no caso, governa a Palestina, o Boko Haram na região do continente africano, o Boko Haram. E, enfim, o Al-Qaeda está na região ali do Oriente Médio. E o que vai ocorrer? Esses grupos, eles professam a sua fé em Alá e no profeta Maomé. Ou seja, são grupos extremistas islâmicos, são jihadistas, professam a sua fé em Alá. E a proposta deles é trazer, não só deles, mas do próprio Alcorão, é trazer um califado a nível de mundo. E o ISIS, ele está como que representando já essa ideia ali a partir do Iraque. Que, aliás, aonde ele está é lá na cidade de Mossul, antiga Nínive. Lá em Naum, capítulo 1, versículo 11, está escrito que
é de lá, de Nínive, isto é, de Mossul, que vão maquinar o mal contra Deus, que vão projetar o mal contra Deus. E os grandes estudiosos acerca do assunto escatológico são de opinião que é da Síria, ou seja, é exatamente dali, né, de Nínive, que atualmente é Mossul, que vai surgir o anticristo. Ele vai conquistar posteriormente, né, a Turquia. Depois de Turquia, que ele conquistar a Turquia, ele vai partir para a cidade de Jerusalém, porque Turquia é o único país no mundo que compreende parte da Europa e parte da Ásia, ou seja, está em 2 continentes. É a porta tanto para o Oriente como para o Ocidente, por isso que é tão cobiçada. O Império Otomano, que se deu em 1517 a 1917, segundo a história, ele teve a sua sede ali, né, na Turquia, na cidade, a cidade, fugiu agora o nome da cidade, no passado era Constantinopla, né, Istambul. Muito bem, então, quer dizer, a Bíblia está se cumprindo, as coisas estão indo no sentido de trazer o mais breve possível o anticristo para tomar as rédeas deste mundo. E a nós compete, a nós cabe permanecer firme, buscando em Deus direção, muita força, muita comunhão. Nós precisamos estar conectados a Deus, com a mente focada nele como nunca, para que nós não venhamos a ficar neste mundo aí depois que Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. Quero terminar aqui, onde está escrito que nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos, no abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta. Os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo, e nós seremos transformados e arrebatados e estaremos indo ao encontro do Senhor, e com Ele estaremos para sempre. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.